Fala pessoal, Rodrigo Piotr, do canal de Marcenaria Amadores, sejam todos bem-vindos à minha oficina mais uma vez. E esse é mais um vídeo de passo a passo de construção de gabaritos. Eu adoro fazer gabaritos e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer um gabarito para serra circular de bancada para fazer cortes redondos, cortes circulares. Dá para fazer, pessoal. Todo mundo pensa que a serra circular é só para cortes retos, mas você consegue fazer cortes redondos com muita precisão e qualidade. Eu quero fabricar 2 tampos de mesa. Quero fazer 2 mesinhas e para isso eu vou usar o MDF laminado. E todo mundo que já trabalhou com MDF laminado sabe que se você não fizer um trabalho com qualidade e precisão, você vai ter lasquinhas ali e o acabamento fica muito feio. Então, com esse gabarito, vocês vão ver que dá para fazer um trabalho com muita qualidade e vai ficar legalzinho aí para os seus projetos, tá? Então, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito e agora, mão na massa. Para fazer esse gabarito, eu vou usar essa chapa aqui de MDF. Não recomendo que você use madeira porque o MDF ele é bem retinho, então às vezes é difícil você encontrar uma madeira tão plana. E aqui, pessoal, eu preciso fazer um trilho para encaixar na cavidade da serra circular de bancada. E eu vou usar essa ripa aqui de P. Não recomendo que aqui você use MDF porque o MDF costuma absorver água e ele dá uma inchada de acordo com a umidade e aí ele pode travar aqui. E eu vou usar também esse grampo, mas depois eu vou explicar um pouquinho mais como que ele vai funcionar. Agora um ponto, pessoal, quando a gente vai trabalhar com cortes precisos, e aqui nesse caso, por exemplo, eu preciso fazer um corte exatamente preciso para encaixar essa ripa aqui nesse trilho, a qualidade do disco de corte influencia bastante. Esse aqui é o disco original que veio da minha serra circular, eu estou usando aqui a GTS 10J. E aí, pessoal, eu estou vendo aqui, ó, esse disco aqui ele já está bem usado, ele não está fazendo cortes com qualidade. Eu costumo dizer que esse problema de o disco perder o corte, ficar cego, não acontece do dia para a noite. A gente vai usando o disco, usando e a gente não percebe com o tempo como ele vai perdendo essa fiação e ele vai perdendo o corte. Aí quando você usa um disco novo, quando você usa um disco afiado, você fala, poxa, agora estou vendo o quanto esse disco antigo ele estava sem corte. Para fazer o corte do sarrafo de madeira, eu vou usar um disco da Freud específico para madeira, então vou trocar aqui e vamos ver como é que fica esse corte. Para trocar o disco na serra de bancada é bem fácil, não tem muito segredo. Eu recomendo, pessoal, que você use luvas, porque eu já me cortei várias vezes manuseando discos de corte. E eu vou usar esse disco aqui para fazer o corte de madeira, esse disco da Freud. Muita gente pensa que os discos vermelhos da Freud são para cortes de MDF. Não, pessoal, existem discos para cortes de madeira, você pode encontrar a informação aqui na embalagem, e também discos para corte de MDF, que a gente encontra aqui como painel laminado. E claro, existem diferentes medidas. Esse aqui é o de 10 polegadas para serra circular, tem para MDF e para madeira. Esse aqui é de 7,1/4 e tem para MDF e também para madeira. Você encontra outras informações aqui também na embalagem, como quantidade de dentes, a furação. E por que esse disco é vermelho? Porque ele tem uma tecnologia, um revestimento chamado PermaShield, que reduz em até 60% a fricção com a madeira e evita também a oxidação, o acúmulo de resina. Então na hora de você limpar o disco fica muito mais fácil. Na hora de colocar o disco, fique atento ao sentido de giro. Tem uma setinha aqui, geralmente, que indica o sentido de rotação. Já aproveitando para dizer que os discos da Freud têm todas essas gravações a laser. Então, mesmo depois do uso, essas informações aqui não se apagam. Sobre a construção do gabarito. Preciso trabalhar essa madeira para ela encaixar aqui. Primeiro, vou acertar essa parte de baixo que não está muito legal e a gente precisa ter um trilho muito bem encaixadinho e sem folgas. Depois, eu vou começar a trabalhar na lateral para ajustar a espessura para que ele encaixe certinho aqui na cavidade.
Vamos para a colagem do trilho aqui na base de MDF. Seguinte, a espessura dele tem que ser mais fina do que a profundidade da cavidade, senão ele corre o risco de ficar raspando no fundo, por isso que tem esse dentinho aqui. Para fazer a colagem, a gente pode colocar algumas porquinhas aqui, ó, da mesma altura, a gente passa a cola e ó, ele fica acima daqui da superfície. Passando cola, a gente vem, apoia a base aqui, esquadrejada e faz a colagem. Depois a gente coloca alguns parafusos por baixo para ajudar na fixação. Uma dica, pessoal, é encerar aqui o trilho que a gente fez e também a própria cavidade e o tampo da serra. Olha que beleza! O tampo que eu vou fazer tem 45 centímetros de diâmetro, então eu improvisei esse compasso. Só você pode usar qualquer sobra de madeira que você tem, coloquei um preguinho aqui e eu fiz um furo para colocar um lápis. Eu vou fazer um primeiro traço inicial e pessoal, é apenas uma linha de referência, porque o corte final mesmo vai ser calibrado aqui no gabarito junto com o disco. Então eu vou fazer um corte aqui só para eu ter como referência e para tirar também as laterais aqui para facilitar o processo. Se ficou curioso, eu já explico logo mais essa diferença. Porque eu cortei as bordas. Manusear aquela placa quadrada em cima do gabarito poderia ser feito, mas ficaria meio desajeitado. Então eu cortei aqui com a serra circular, você pode cortar também com a serra tico-tico, não tem problema. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o furo aqui no gabarito com a distância até a lâmina de serra para o diâmetro de 45 centímetros. Como aqui é o raio, então eu tenho que colocar a metade de 45 centímetros. Eu tirei esse disco da serra porque esse aqui é para madeira, agora eu preciso cortar MDF. Muita gente pensa que discos de serra são todos iguais, pessoal, não é verdade. Lembra daquele barulho de sino, ó? Esse aqui quase não tem vibração e esse aqui é um disco comum, ó. E por que isso acontece? Os discos aqui da Freud possuem alguns recortes, a gente pode ver uns cortes, uns slots anti-vibração. Isso garante, pessoal, uma maior estabilidade do disco durante o corte. Então, quando a gente está cortando madeira, acontecem vibrações e esses slots acabam absorvendo essas vibrações, garantindo um corte com mais qualidade. Esse disco possui também um tensionamento e um balanceamento eletrônico, que é uma linha, quase que a gente não consegue ver aqui, prensada no disco, que evita que as vibrações durante o corte sejam transmitidas para o centro aqui da máquina, para o centro do eixo da máquina, garantindo também um corte com muito mais qualidade. Para fazer esse corte no MDF,
eu vou usar esse disco prata da Freud. Qual a diferença entre os pratas e os vermelhos? Esses prateados são usados na indústria, em máquinas seccionadoras que possuem função de riscador, grandes esquadrejadeiras. Como eu não tenho um disco de 10 polegadas vermelho, que é o mais indicado aí para os profissionais que trabalham com MDF, com madeira, então eu vou usar esse prata aqui. Como que eu calculo o raio da minha circunferência? Eu vou encostar a escala lá no carbide do disco, usando um esquadro, porque precisa estar em 90 graus. Como o meu diâmetro é 45, eu vou marcar aqui 22,5, que é o raio. Eu vou fazer um furo, colocar um parafuso de baixo para cima, escareando a madeira, o MDF aqui, para não ficar a cabeça do parafuso, para não riscar o tampo da máquina. Depois vou vir com o meu tampo circular e vou encaixar nesse parafuso. Então esse aqui vai ser o ponto pivotante de giro do disco. Eu vou instalar aqui no meu gabarito esse grampo de pressão, conhecido também como toggle clamp. Esse é um grampo que eu fiz aqui no canal, vou deixar um vídeo para vocês no cards. Tem também o plano de corte lá no Telegram para que vocês possam fazer um para vocês também. E por que eu vou usar esse grampo? Para travar a peça aqui na hora de fazer as passadas. O que acontece, pessoal? O disco da máquina, ele gira no sentido horário. Então, conforme eu for fazendo a passada aqui, ele sempre tende a rodar esse disco. Então, com esse grampo de pressão, eu mantenho uma firmeza na hora de fazer esse passe e, claro, fica muito mais seguro. O grampo tem que ser instalado bem próximo aqui da borda. Então, você escolhe o melhor ponto e ele vai travar ali. Só lembrando que conforme a gente for cortando, ele vai ficar aqui no raio de 22,5, então ele vai ficar bem próximo aqui da pega, por isso que eu fiz esse recorte. Se fosse o tampo quadrado, a gente não conseguiria usar esse grampo de pressão. Qual vai ser a passada final? Eu trouxe meu gabarito um pouco para frente, para ele ficar bem aqui no centro da serra. Eu vou subir a lâmina até que o carbide fique alinhadinho aqui, para fazer o corte bem acabado. E aí eu começo a fazer o giro. Para isso, pessoal, até coloquei alguns grampos aqui nos gabaritos prendendo na serra, para ficar bem estável. Pessoal, algumas observações. Pode até parecer um procedimento perigoso, mas não é se você fizer com toda a cautela. Todas as máquinas de marcenaria são muito perigosas se você não souber usar. Dicas! Notem que eu sempre fiquei desse lado aqui da máquina. Porque quando a gente está fazendo o passe, os primeiros passes saem peças maiores, como essas aqui. Mas conforme você vai cortando, você vai diminuindo essa espessura, porque você vai tirando mais do disco e aí tudo começa a ficar muito mais perigoso. Por quê? Se essa peça bater no disco, pode acontecer o kickback de uma peça como essa aqui. Então você sempre não fica na direção do disco, sempre fica fora. E aqui você consegue trabalhar fazendo esse movimento aqui. Então, comigo aqui não aconteceu, mas se porventura alguma peça bater no disco e for arremessada, você fica fora da linha de arremesso. E claro, usando todas as proteções, principalmente uma máscara facial. E na hora de fazer o giro da peça, cuidado com a sua mão para não movê-la em cima da lâmina. Então você mantém ela aqui, ó, e você pode fazer o giro tranquilamente. Então, algumas recomendações na hora de executar esse corte tão tradicional da marcenaria. Na marcenaria, as máquinas
fazem uma grande diferença, mas as ferramentas que estão trabalhando lá na ponta da máquina também são responsáveis pela qualidade e precisão do trabalho. E para serras circulares nós estamos falando dos discos. E um bom disco, pessoal, faz diferença para um corte de madeira, principalmente para MDF laminado. Os discos da Freud são mais caros? Sim, pessoal. São discos, como a gente pôde ver aqui, com muita tecnologia. Se a gente fosse fazer uma comparação com carros que a gente encontra no mercado, os discos normais seriam como os carros populares, os carros normais, e os discos da Freud, os carros de luxo. Aqui o Carbide é feito com um dos metais mais duros do mercado, fabricado na própria Itália. Então, pessoal, quem já usou o disco da Freud sabe a diferença do que a gente está falando. E aqui eu consegui cortar meus 2 tampos, não foi um só não, foram 2 tampos. Eu quero fazer 2 mesinhas de cabeceira e a qualidade aqui ficou excelente, pessoal. Então, consegui fazer os trabalhos aí e atingir os resultados. E o gabarito, como vocês puderam ver, um método fácil de ser construído. Você pode, pessoal, fazer algumas modificações. Você pode fazer uma base maior, você pode trabalhar com tampos maiores também, usando a extensão da bancada. E aí você vai adaptando o seu projeto de acordo com a sua necessidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal também, caso seja a primeira vez que esteja passando por aqui, ou caso não seja inscrito ainda, assinale o sininho de notificação e acompanhe a gente também lá no Instagram. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!